Bora lá para mais um vídeo, e sim, falando do grande auê que foi causado pela música Auê. Gente, eu não vou reagir como se fosse a primeira vez, porque eu ouvi muitas vezes essa música, para realmente trazer algo sólido, com base para vocês, tá? Nós estamos sendo programados para não pensar. E aí a gente reage a qualquer coisa, positivamente ou criticamente, simplesmente porque a gente acha, mas a gente não analisa, a gente não pesquisa. Só que eu quero trazer base profunda para você. Fica até comigo até o final desse vídeo, que eu vou mostrar para vocês que nem tudo que se revela em algum momento rápido, assim que a gente fala, poxa, mas saiu de uma linha ali de músicas para ir para outra. Não. Eu vou mostrar para vocês uma conversa que foi feita há 2 anos atrás em um podcast, que ele já demonstrava. Quem, Clarissa? Martelis é um cantor, compositor, eu acho que ele também é pastor, de músicas, assim, excepcionais. E ele sempre teve essa linha mais poética, tá? Colossenses, sua linha de amor, né? O álbum Timóteo, eu acho que quase todo mundo já ouviu e é maravilhoso. E eu sempre fui uma ouvinte dele. Só que agora ele lançou um novo álbum, e esse álbum é O Grande Banquete. E esse álbum, ele tá direcionado todo em Lucas 14, né? Que é o grande banquete do rei, convidando as pessoas para, né, participar dessa ceia com eles, mas eles não aceitam. E ele vai fazer um álbum sobre isso, e esta música, Auê, está dentro deste álbum. E aí algumas pessoas vão falar, Clarissa, mas precisa se ter todo um contexto do álbum para entender esta música. Infelizmente, isso não acontece quando nós estamos dentro de uma plataforma que vai ser lançada uma música, as pessoas simplesmente vão adquirir, vão absorver, vão ouvir, ver e não vão entender absolutamente nada. Então eu quero reagir com vocês a algumas partes daquilo que a gente vai falar, e eu vou mostrar para vocês que algumas filosofias, conforme o tempo se passa, e elas não são combatidas de imediato, elas vão entrando e fazendo parte. E se a gente não tiver cuidado, a gente desanda também. Bora lá, ó. Essa parte aqui do Auê, né? O que significa Auê, né? Para algumas pessoas, eu acredito que algumas pessoas já sabem que, nitidamente, para algumas pessoas, por exemplo, a gente fala, né? Isso causou um grande auê, uma grande confusão, uma grande bagunça. E em outros locais é dado como festa, né? Como alegria. E aí eles usam esse auê como uma grande festa. E aí essa parte tem todo um tribal, toda uma passagem de música ali. De início, quando você simplesmente ouve isso, como a folha eu aprendi, como se deve cair, gente, é uma grande metáfora, né? E você não entende nada. E algumas pessoas vão falar, gente, mas que letra é essa? Não tem entendimento nenhum. Mas aí você precisa realmente pegar todo um contexto, e eu fui, né, ouvir as músicas, entender. Isso aqui é uma poesia, né, que eles estão fazendo. E a folha caindo é exatamente isso. A folha, ela é levada pelo vento. E nós somos levados pelo vento em questão... Gente, eu acho que vai chover. Em questão de... Não, deixa eu ir para onde o vento me levar. Vamos dizer assim, né? Porém, aí ele continua. Só que com as mãos estendidas, você quer me levantar, você quer me tirar desse chão, você quer me tirar desse lugar. Porque você diz que ele é o meu lugar, né? Em pé.
E aí ele vai dizer, você quer me levantar independente do jeito que eu estou. Com minhas roupas, minhas falhas, com minhas birras. Você quer me trazer dessa forma, mesmo sabendo que eu sou desse jeito. Você quer me levantar dessa forma. Agora que o Zé entrou e todo mundo viu, e todo mundo olhou, e todo mundo riu, ninguém se acostumou, mas o céu se abriu. O céu se abriu! Agora que a fé ganhou e a Maria sambou, sua saia balançou, alguém se incomodou com a cor que ela mostrou, mas o céu coloriu. Vamos, grupo C! Aqui foi a chave de todas as coisas. Que agora, né, que o Zé entrou, depois de ter se levantado com a roupa que tava, com o jeito que tava, com a birra que tava, com a falha que tava, ele entrou no grande banquete. Aí, gente, aqui fica-se um grande detalhe. Tem uma mistura gigantesca e aqui é o perigo. Muitas das vezes, e a gente precisa entender, a cultura e a arte, elas não são neutras. A cultura e a arte não é neutra. Não tem como virar, não, mas eu quero trazer essa questão mais brasileira, eu quero trazer algo do norte, do nordeste, eu quero colocar algo para que as pessoas consigam aplicar e trazer isso para o nosso dia a dia, porque a gente não tem, mas não tem como. Você pega aqui de primeira, algumas pessoas vão dizer, nossa, mas as correntes de miçanga, de semente, né, toda a estética do show, o simbolismo, quando eles não são trazidos de uma forma clara e objetiva, e isso é muito entendível nesse livro que eu vou deixar aqui para vocês, vou deixar aqui para vocês também adquirirem, se vocês quiserem, no link aqui embaixo, que é do Ronaldo Lidório, tá? Esse livro é excepcional. E nesse livro que ele fala sobre cultura e a arte, ele vai deixar isso muito claro. Você precisa trazer uma contextualização de cultura ou bíblica muito clara e objetiva que as pessoas possam entender e não trazer confusão. E aqui é o primeiro pensamento. Amar a igreja é protegê-la de confusão, tá? E não trazer mais confusão a ela. Porque, infelizmente, o mundo já está cheio de falsos profetas confundindo, trazendo isso. Então, amar a igreja é protegê-la de ter essa ambiguidade, essa divisão. E a ambiguidade espiritual não traz edificação, não edifica, sabe? Então, infelizmente, aqui houve-se um equívoco absurdo e um erro sobremaneira, tá? Por que houve-se o erro? Talvez não foi a intenção do cantor, não foi a intenção dele. Porque quando você pega o álbum, tá? O grande banquete, é por isso que eu falo que nós precisamos pensar antes de criticar ou antes de aplaudir. Porque o álbum, a intenção do álbum é excepcional, gente. As músicas, a poesia, os detalhes que são feitos. Quando você enxerga, eu vi um podcast dele com o Douglas, né, Gonçalves, e ele falando sobre o objetivo do álbum, o trabalho que eles estão fazendo com as pessoas, né, da Cristolândia. É algo fantástico, sabe? A intenção é ótima. Só que a intenção não anula o efeito. E o efeito que foi feito através de um só vídeo. Isso, infelizmente, acaba com muita coisa. Porque palavras como ciranda, balança, gira, saia, né? São palavras que vão levar o imaginário espiritual específico ao religioso no Brasil, por causa da nossa mistura, tá? E a gente precisa entender isso. Nós somos um povo misturado, então a nossa cultura, ela não é neutra. A nossa cultura tem uma raiz. Só que isso aqui é um problema porque foi, eu acho que um dos maiores problemas, os nomes, né? Zé e Maria. E eu confesso a vocês que alguns simbolismos, né, muito claros aqui nesse vídeo me deixaram de primeira mão, me causaram uma estranheza. Mas os nomes não. Por quê? Porque eu sempre entendi, né, que isso fica muito claro e a gente precisa entender que não é algo claro no nosso meio. O quê? Espíritos não tem nome, gente.
Me prova na Bíblia que Zé Pilintra. Me prova na Bíblia que Maria Padilha. Pelo amor de Deus. A gente precisa parar de trazer essa mistura até mesmo para dentro da igreja, porque esse é o nosso problema. Ah, não, porque Zé tá falando Zé Pilintra. Por quê? Por que tá falando dele? Nós colocamos essa mistura dentro da igreja também. Tá? Quando, não, você vai expulsar um demônio. Qual o teu nome? Espírito não tem nome. Você não entrevista ele. Você expulsa. Sabe? Então isso também é um problema e é onde trouxe. Quando foi falado sobre Zé e sobre Maria, eu entendi que eram pessoas. Eu claramente entendi que eram pessoas. Porém, as outras fases que ficaram claramente pesadas e foram totalmente contextualizadas com simbolismo, com todo o ambiente que estava, infelizmente. Tá? Por quê? Porque um cordão de semente, uma musicalidade, um algo ali, né, um ambiente muito favorável a você imaginar algo muito específico, religioso, vai trazer. E por que a gente fala isso? Porque nada é neutro. Nada é neutro, gente. E eu vou provar que o próprio Marco Teles, que falou isso há 2 anos atrás, agora está dizendo que todo mundo deveria entender. Mas não deveria. Infelizmente, por quê? Não dá para você simplesmente lançar algumas coisas e acreditar que todo mundo vai entender. Tá? E eu queria deixar, antes de botar para vocês verem essa parte da entrevista, 1 Coríntios 14, que cai como uma luva. Quando eu estava lendo, enquanto eu estava assistindo isso, enquanto eu estava tentando reagir a tudo isso, eu me lembrei dessa passagem. E eu falei, cara, isso aqui cai como uma luva, para que realmente nós possamos entender que o evangelho ele precisa ser claro, ele precisa ser transmitido sem confusão, sem trazer dúvidas, né? Para que não haja isso que aconteceu, esse espaço de uma ambiguidade, de uma divisão, de colocar sobre o evangelho outras coisas, tá? 1 Coríntios 14, versículo 8 em diante, diz assim, pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim, vós, se com a língua não dissestes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasse ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes ou sons no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. É um absurdo isso aqui, porque é exatamente isso que nós estamos vendo. Nada é sem sentido. Tudo tem um objetivo, tudo tem uma expressão. E foi exatamente isso que Marco Teles falou, e eu vou mostrar para vocês agora, quando ele foi num podcast, e ele apresentou esse argumento, falando que tudo tem uma expressão. Então tudo precisa ser claro. E aí agora ele me lança um negócio desse. E aí não tem como passar a mão, não tem, olha. A vida cristã é uma vida cinza. Não é à toa que a gente pintou de preto a igreja. Não fala da igreja de preto também, que é estético. Aí você vai mexer na minha iluminação. Eu mexo mesmo. Não é à toa. Deixa a iluminação bonita. Nada contra, gente. Absolutamente nada contra. Do ponto de vista das transmissões, é a melhor opção, por exemplo. Com nada certeza. Contra mesmo. Mas a gente precisa pensar, porque todo ato reforçado em coletivo é uma expressão de algo coletivo também, entendeu? Tudo é uma expressão, tudo tem uma razão. Esse tênis verde não é à toa, entendeu? A roupa que a gente usa não é à toa. A roupa que eu estou usando não é à toa. Esse aqui não é à toa mesmo, não. Entendeu? Isso aí, rapaz. Então, assim, a identificação com o lugar preto, essa música triste que o worship hoje né? Porque o chamado worship hoje é uma coisa de uma tristeza, de uma angústia. Imagina uma pessoa totalmente deslocada, que nunca entrou num culto na vida, vai numa igreja que está toda preta, as luzes apagadas, e as pessoas estão todas de olhos fechados, cada uma concentrada na sua própria órbita, e chorando, e fazendo uma cara de angústia, e cantando uma música de melodia altamente comovente. Essa pessoa vai dizer, meu Deus, que deprê.
opressão, que angústia. Por que essas pessoas são tão profundamente angustiadas? Sobretudo no Brasil das cores, no Brasil de Carmen Miranda, no Brasil de Caetano, no Brasil de Djavan. Por que tanta angústia? Como é que essas pessoas estão tão desconectadas do sol do verão? Concordo, tá? Sobre a questão do ambiente próprio de você estar ali, sobre essa questão, né, do preto, de apagar as luzes, que infelizmente tem levado, sim, a essa relação pessoal, né, de olhar para si mesmo. Sendo que quando nós estamos dentro do templo, reunido com a igreja, nós deveríamos olhar uns para os outros, porque essa é a contemplação de ser igreja, né? Cristo como cabeça e nós como um corpo ali, adorando, glorificando ao Senhor juntos, para exaltar o nome do Senhor, né? Como uma noiva mesmo. Então, essa questão do apagar as luzes, de uma coisa própria, concordo plenamente. Porém, olha a continuidade, é isso que a gente precisa entender. A continuidade mas como que isso veio a acontecer? Porque isso é algo americano, né? Foi trazido, isso trouxe. Mas como que isso aconteceu num Brasil colorido, com sol, com praias, da Carmen Miranda, do Caetano Veloso? Gente, pessoas com filosofias, com práticas de vida que não tem absolutamente nada a ver com o cristianismo. O que é isso? É uma pessoa que há 2 anos atrás, deixa eu conferir, há 2 anos atrás, ela estava já se alimentando de conteúdos, ou isso deveria ser há muitos e muito mais tempo, mas deixou isso muito explícito. Isso vai remeter a 2 anos atrás, essa fala poética. Não, a gente deveria incluir a poesia cada vez mais, algo brasileiro, muito mais. E eu não discordo que o Brasil deveria ter, sim, uma musicalidade mais própria, sabe? Compositores cristãos que fizessem músicas e não só que traduzissem, sabe? Ministérios de louvores que deveriam ali ser extremamente inspirados por Deus para trazer algo mais profundo para a igreja, nosso, né? Só que a nossa cultura não tem como encaixar, porque é misturada, né? Tem uma miscigenação, tem uma mistura muito grande. Então nós precisamos ter cuidado. Então esse é o meu alerta para você. Cuidado com as filosofias, com a arte, com a cultura, com aquilo que você está ouvindo, com as pessoas que você está dando ouvido, sabe? Ah, não, porque nós precisamos ouvir o que é belo, ouvir o que é bonito. Não, você precisa ouvir aquilo que é justo, sabe? Aquilo que edifica, aquilo que transforma a sua vida. Você precisa ler a Bíblia. Porque se você faz isso, você não é confundido, você não é levado a qualquer vento de doutrina. Eu acredito sim que a intenção do Martelis não foi fazer essa mistura ao lado espiritual religioso específico, mas que ele tinha a intenção de trazer essa mistura, de trazer essa cultura, né, para dentro da música, trazendo algo mais brasileiro para dentro da música, é muito nítido, não só agora, mas isso deixa claro que há anos atrás esse pensamento já era de dentro do seu coração. Então, assim, nós precisamos ter cuidado, senão nós iremos nos perder com o passar do tempo. Se nos alimentarmos de qualquer coisa, se nós absorvermos qualquer coisa com o passar do tempo, nós iremos nos perder. Então, cuidado. Não acredite nisso que, não, dá para aceitar tudo. Não dá para aceitar, gente. Não dá para aceitar. Eu sou o tipo de pessoa que antes de eu vir falar alguma coisa, ou simplesmente antes de eu criticá-lo, ou, não, porque é do demônio, que não sei. Não, escuta, vamos analisar. E essa questão também dos nomes, Zé,
Maria, a cor vermelha. Isso é um problema, gente. Isso é um problema. Porque nós demos isso para eles. Ah, não, a cor vermelha faz alusão a Maria Padilha. Gente, a cor vermelha foi feita por Deus. Tá? Só que o inimigo, ele se apropriou dessas cores. E nós demos a ele a continuidade para ele continuar se apropriando disso, né? E isso, infelizmente, é a prova de tudo isso. Porém, nós precisamos ter cuidado. A nossa cultura, a arte, que muitas das vezes as pessoas querem encaixar dentro do evangelho, não é neutra. Tem um objetivo, tem uma expressão. E se nós não tivermos cuidado, nós seremos confundidos. Então, que nós devemos estar atentos. Não dê todas as coisas ao diabo. Ele não tem nada. Fomos nós que, infelizmente, com o passar do tempo foi dando, ele foi se apropriando e deixamos para lá. E a igreja hoje tem essa grande dificuldade de entender. Porém, não se perca em algumas filosofias. Tenha cuidado com algumas coisas que você ouve, com alguns lugares que você frequenta, com alguns podcasts que você vê, porque em algum momento você vai estar concordando, aplaudindo, sem analisar, sem pensar e sem ter o senso crítico para ver se aquilo ali é bom ou ruim, se é válido ou não. Então que nós devemos ter o pé no chão, cuidado, se possível, até os escolhidos serão enganados nos fins dos tempos. Cuidado.